que você acha mais gratificante ao desenhar? Desenhar é como criar o seu próprio mundo, assim, né? Eu acho que permite você se desconectar do mundo real por um tempo e se concentrar no seu mundo interno e na capacidade que a sua mão tem, que só vem com o tempo, de representar o que está na sua cabeça. E eu acho que o desenho é a melhor forma da gente criar o nosso próprio universo, assim. Ele materializa coisas, né? Ele torna coisas abstratas possíveis, tangíveis e visuais. Pode nos contar sobre um momento em que você teve que abstrair uma ideia complexa para um desenho simples? Abstrair uma ideia complexa. Sim, na tatu que eu fiz recentemente, que eu tinha que representar o vento, foi uma tatu que teoricamente é simples, né? A forma do vento, sei lá, você imagina uma onda ou algo que tenha um movimento mais fluido, algo que se pareça com água. E na verdade esse é o desafio, né? Quando você simplifica uma forma, ela pode ser interpretada de muitas maneiras. Então o vento ele poderia se parecer com água, ele poderia se parecer com nuvens. E aí nessa tatu o desafio foi abstrair a forma do vento sem que ele parecesse ser outra coisa e simbolizasse o vento, né? Que era a ideia do cliente, era trazer para a tatuagem uma flexibilidade, né? O vento ele é flexível, ele pode ser um vendaval, ele pode ser uma brisa, ele pode ser, enfim, várias coisas, mas ainda assim ser o vento. Então acho que esse foi um bom exemplo de uma abstração de uma forma simples, uma abstração complexa. De que maneira a intenção influencia as escolhas estéticas da tatuagem? Ela vai traduzir, né, a mensagem, a intenção com que a pincelada é dada, com que o traço é feito, tudo isso passa uma mensagem e essa mensagem tem que fazer sentido com a história que foi contada, né? Tem que representar os sentimentos, as emoções, o que essa história representa. Como a experimentação faz parte do seu processo criativo? A experimentação é a base, né, de tudo. A experimentação eu acho que é o que permite a gente enxergar as possibilidades do desenho. Quando a gente não experimenta, a gente se engessa e acaba se limitando, né, andando em círculos. Então, eu acho que é isso. Pode dar um exemplo de uma técnica experimental que você usou recentemente? Sim, exatamente nessa mesma tatuagem, eu fiquei me perguntando, né, como seria qual seria a melhor forma de representar o vento sem me limitar pelo que já existe, né, a forma que ele já é representado. E eu fiz um experimento de fato, que foi usar a fotografia como base para fazer essa tatu, que foi quando eu saí do estúdio, que eu peguei a ideia, a gente discutiu o briefing, viu já o molde e tudo mais, eu fiquei pensando numa forma meio nova de fazer isso acontecer. Então tava com a câmera sentada num bar e aí eu comecei a fazer fotos de longa exposição, que são fotos onde basicamente o obturador fica aberto por mais tempo e você captura o movimento da luz, né? Sabe aquelas fotos que tem a luzinha do carro assim passando? Então, aí fiz essas fotos e no momento que eu estava fazendo essas fotos eu pensei, essa é uma possibilidade de desenhar no ar com uma fonte de luz enquanto eu faço uma foto de longa exposição. E foi exatamente isso que eu fiz.
posso até deixar alguns exemplos aí do que resultou esse experimento e eu acho que deu bem bom. Você já criou alguma tatuagem que brinca com a ilusão de ótica? Como foi esse processo? Já, eu adoro brincar com ilusão de ótica, eu acho que me traz uma coisa meio circense, que eu adoro, inclusive. E teve uma tatu que eu fiz que também teve um briefing muito forte, assim. A tatu do Aulus. Ele me passou alguns elementos, tipo um texto, um episódio de uma série, e um conceito, né? Ele queria representar o quanto a vida é breve, o quanto você é ínfimo, o quanto o universo é enorme e você não precisa se preocupar sobre o seu legado, sabe? E aí, dentro dessa pegada, eu lembro que a gente explorou muito a deformidade da malha do universo, né? Que é como se fosse aquela... É tipo um wireframe, assim, uma malha que é deformada pelo espaço-tempo. E fizemos um buraco negro com proporção áurea. Enfim, foi um projeto incrível, que eu acho que eu explorei um pouco isso da ilusão de ótica, que eu gosto muito. Qual é o seu método preferido para ilustrar conceitos abstratos em tatuagens? Método preferido para ilustrar conceitos abstratos. Eu acho que esse lance da fotografia tem sido um método que eu gostei muito de trabalhar, mas além dele, eu acho que a fluidez da água, né, da aquarela. E eu tenho experimentado muito ultimamente fazer suminagashi também, que é uma técnica japonesa de intercalar água, tinta e fazer formas, né, na água. Então, eu acho que a abstração ela vai muito do gestual e da espontaneidade da coisa, né? E a água ela permite muito isso, assim como esse lance de desenhar no ar com uma fonte de luz me parece algo bem interessante assim para trabalhar o abstrato. Em que momento você confia no seu instinto durante a criação de um desenho? Em todo momento. Em todo momento eu tenho que confiar no meu instinto. O meu instinto é o que guia todo o processo. É você confiar que desde o momento que você olha para a tela em branco até o primeiro risco, o primeiro traço, você sabe que dali vai surgir algo genuíno, que vai representar a sua leitura daquele desenho, daquela história, do que você está se propondo a fazer. Como você assegura que o desenho final reflete a finalidade desejada pela cliente? Cara, acho que a única forma de assegurar isso é a experiência, né? Eu acho que eu já faço isso há um tempo e eu tenho que confiar no meu instinto de ser um bom filtro do que o cliente espera que eu entregue e do que ele vai me dar para trabalhar, né? Do que a gente vai chegar num consenso junto que vai ser uma boa matéria-prima para começar o trabalho. E a partir dali é confiar no meu processo e saber que mesmo que haja necessidade de algum ajuste, a gente vai chegar numa ideia e num consenso que vai agradar tanto o cliente quanto o artista. Quais técnicas específicas você utiliza para garantir a precisão e a qualidade dos desenhos? Minha técnica específica para garantir a precisão e a qualidade... Mentira. Cara, técnica específica, precisão, mano, não tem como eu usar uma técnica que garante a precisão. A precisão vem da prática, vem da experiência. Então, eu acho que eu confio no meu tempo de trabalho e no que eu faço para garantir que vai sair um resultado... Esperado. Vai sair um resultado esperado, vai sair uma coisa que vai contemplar. A minha precisão é essa, é saber que eu confio muito no meu processo, que eu pratiquei o que eu tinha que praticar em relação à técnica, em relação à aplicação. E eu acho que é isso.
Como você trabalha com diferentes perspectivas para trazer profundidade aos desenhos? Perspectiva. Eu acho que a minha melhor forma de trabalhar a perspectiva é saber que ela tem duas conotações, né? Ela é a perspectiva do ponto de vista teórico e a perspectiva do ponto de vista prático, né? Do tipo assim, o meu ponto de vista, né? A minha forma de enxergar as coisas, ela se traduz muito na fotografia. Então eu tenho explorado muito mais isso, né? Porque a imagem, ela é uma referência, mas eu tenho buscado cada vez mais trazer as imagens que eu mesma faço através da fotografia, né? Porque ali já está refletido o meu ponto de vista sobre qualquer coisa. E a perspectiva do ponto de vista prático, eu acho que é a distorção. Eu gosto muito da distorção. E aí eu aplico isso também porque sempre gostei muito de arquitetura, enfim, pontos de fuga e todas essas coisas que abordam a perspectiva prática, né? Então, acho que eu trabalho dessas duas formas, a perspectiva teórica e a perspectiva prática, que traz uma distorção para o meu trabalho, que eu acho muito interessante. E essa parada de profundidade, sombra? Ah, não, isso aí não tem a ver com perspectiva, não. Qual foi o maior desafio ao tentar trazer à vida uma imagem em uma tatuagem? O maior desafio em tentar trazer à vida uma imagem. Tentar trazer à vida uma imagem, eu acho que foi... Cara, foi quando o mesmo cliente, Aulus, você me paga. Ele me deu uma frase, só uma frase, e falou assim, transforma essa frase em uma arte visual que basicamente simboliza o que a frase está dizendo. E esse foi o meu maior desafio, eu acho, até hoje, assim, porque a margem de interpretação é muito grande, eu não sabia... Ele não me deu nenhuma referência visual, ele só falou, transforma essa frase em desenho que eu vou tatuar. E aí foi doideira. Foi o maior desafio, eu acho, até então. Como você aborda o desafio de interpretar algo que não existe no mundo real? Esse desafio é deixar a sua criança falar. Eu acho que é o maior desafio de todos, assim, porque quando a gente é criança, a gente é muito livre, né, para ser criativo, para dar margem a coisas absurdas, criar monstros, botar asas em prédios, sei lá, qualquer coisa. E a gente cresce, a gente fica querendo atribuir significado às formas, quer que o desenho seja realista, quer que ele seja perfeito. E trazer à vida o que não existe é se permitir, mano, ser uma criança de novo, sabe? Experimentar, fazer coisas absurdas, não se preocupar se tá simétrico, se tá bonito, se tá, sei lá. Então eu acho que essa é a parte que depois que a gente cresce a gente mais peca. Pode nos dar um exemplo de como você usou símbolos em seus desenhos para transmitir uma mensagem poderosa? Símbolos. Eu acho que foi a tatuagem que eu fiz para representar a união feminina. Teve uma cliente que me procurou lá em Recife querendo representar a força da união feminina e o quanto somos mais fortes quando estamos juntas. E aí ela falou pra mim, eu queria que tivesse a imagem de duas mulheres de etnias diferentes que fossem conectadas por um elo que, enfim, simboliza a união, né? Simboliza a nossa força quando nos entendemos enquanto uma só. E aí ela falou, eu quero que todo mundo, quando olhe para essa tatuagem, entenda isso, que seja uma mensagem muito clara, assim. E aí a gente conseguiu transformar essa ideia em um símbolo que, mano, você bate o olho e você vê que fala sobre união entre mulheres. Eu acho que essa foi
a tatu que mais atingiu esse objetivo, assim. Como você estabelece uma conexão com suas clientes para entender o que elas querem expressar? Eu acho que é através do diálogo, né? A gente precisa entender melhor o cliente, entender o que é que ele espera, entender quais são as referências dele, o que é que ele possivelmente gostaria mais, que mensagem ele quer transmitir com a tatuagem. Então eu acho que eu sempre fui, né, essa pessoa de conversar muito com o cliente, de perguntar de onde surgiu a ideia dessa tatu, por que você quer fazer essa tatu. E hoje em dia eu acho que eu ainda consegui atrelar mais ferramentas para fazer isso, né? Que é o tarô, usar os arquétipos, ter uma conversa pessoalmente com as pessoas que eu vou tatuar antes da tatu, para que eu possa entender a vibe dela, o que ela gosta, né? Então, acho que essa é a melhor forma de criar a conexão. De que forma você cria uma narrativa visual através de suas tatuagens? Uma narrativa visual. A partir do que me é dado, eu identifico o que é primordial, né? O que precisa ser entendido de primeira. E coloco isso como prioridade, né, no desenho. O desenho tem uma hierarquia, né? Tem coisas que tem que vir primeiro e tem coisas que ficam em segundo plano. Então, eu acho que é a partir daí. Quais artistas ou movimentos artísticos influenciam o seu trabalho? Cara, artistas são muitos, infinitos artistas, eu diria, influenciam o meu trabalho. Mas eu acho que o que mais eu considero que influencia é um movimento artístico, que é o surrealismo. Eu acho que eu sou muito fã do inconsciente, do quanto ele tem coisas para nos falar, né? Os sonhos, as coisas que algum grau da nossa consciência já sabe, mas não é explícito. Então acho que o surrealismo é o que mais me atrai, o que eu mais procuro me inspirar assim para fazer o meu trabalho. Como você incorpora o feedback das clientes no processo criativo? Cara, o feedback das clientes às vezes é muito proveitoso. Do tipo assim, tem coisas que precisam ajustar, né? Tipo, às vezes o cliente espera que tenha algo mais explícito, ou espera que tenha alguma parte do desenho que tenha mais relevância. Então, o feedback é muito importante para que a gente alinhe tudo e cada um tenha a sua necessidade atendida, né? Então, na maioria das vezes é uma troca bem tranquila, tipo assim, eu adorei isso daqui, mas acho que isso daqui poderia ser dessa forma. E aí, nunca aconteceu de existir um feedback muito invasivo que mudasse a minha forma de trabalhar, ou que as pessoas não entendessem o meu estilo de trabalho. Então, são sempre feedbacks bem positivos, que agregam ao resultado final. Como você adapta seus desenhos para diferentes partes do corpo? Estudando a anatomia, né? Eu acho que essa é uma parte imprescindível da tatu, porque toda arte ela tem uma superfície que vai ser aplicada, né? Então, às vezes é um papel plano que tem 4 bordas e às vezes é um membro que tem músculos, que tem influência do tecido, da pele, da aplicação. Então, a forma que a gente tem de garantir isso é estudando a superfície que a gente vai aplicar esse desenho. Então, estudar a anatomia, o movimento dos músculos, a leitura, como essa arte vai ser vista, né, de primeira, o que não pode ficar por trás, o que tem que ser visto de frente. Então, eu acho que é isso. Como as tendências atuais na tatuagem influenciam o seu trabalho? Eu acho que uma tendência muito recente assim na tatu é o rastelado, né? O whip shading que chama.
que é uma influência muito forte no meu trabalho. Eu tenho buscado cada vez mais usar isso com inteligência, né? Usar em locais específicos que deem volume, que tragam textura. E essa acho que é uma técnica recente também pelo avanço das máquinas, né? Pelo peso das máquinas, o movimento da mão que ela permite. Então, eu acho que essa é a minha maior influência recente da tatu. Como seu estilo evoluiu ao longo do tempo? Nossa, evoluiu muito. Mesmo que eu tenha me mantido dentro do blackwork, que eu acredito que é a base para fazer qualquer tatuagem, é o blackwork. Eu sinto que eu evolui muito na minha forma de pensar o blackwork, sabe? Como ele trabalha com uma única cor, você tem que ter uma gama alta de variação de tom, variação de traço, textura, sombreado, áreas que não tem nada, tipo assim, cheios e vazios. Então eu sinto que eu evolui muito nesses aspectos do desenho, né? São bases do desenho, que o blackwork ele extrai muito de você, porque se você não faz isso, você não tem um resultado não tem o resultado esperado de uma tatuagem em blackwork bem feita, bem aplicada. Quais são os seus maiores desafios técnicos enfrentados ao criar tatuagens autorais? Desafios técnicos. Nossa, desafios técnicos em tatuagens autorais é filtrar, eu acho. Filtrar a quantidade de coisa que você vai botar. Às vezes a composição, acho que é a composição. A composição tem que estar enxuta, ela tem que saber exatamente o que é importante fazer, ser mostrado. E às vezes a arte autoral, ela é uma mistura de muitas coisas, que se a gente não filtra bem, fica uma grande bagunça. Então, eu acho que é isso. Equilíbrio. Oi? Equilíbrio. Exatamente. Quais materiais e ferramentas são essenciais no seu kit de tatuagem? Materiais e ferramentas são essenciais no meu kit de tatuagem? A gente pode especificar para o desenho? Pro desenho, cara, eu acho que marca-texto, que eu tenho que ter uma caneta que seja translúcida, uma caneta permanente para fazer os traços e uma caneta esferográfica para fazer linhas finas. Eu acho que essas são as principais ferramentas que não podem faltar para fazer um desenho. Muita criatividade. Também. Qual a importância dos cuidados pós-tatuagem no resultado final do desenho? O cuidado pós-tatuagem influencia? Mano, influencia 100%, né? O cuidado que você tem com a tatu vai influenciar na legibilidade do desenho, principalmente, né? Porque quando a tatuagem cicatriza, uma coisa é quando ela tá fresca, recém-feita, e tá tudo no lugar, mas a gente tem que pensar que a tatuagem é uma arte feita em uma superfície viva. Então a tinta ela vai expandir, ela vai ficar mais opaca, ela vai dar uma esmaecida quando cicatrizar. Então os cuidados eles garantem que o desenho se mantenha o mais fiel possível ao dia que foi feito, quando você cuida bem da tatu. Como você lida com as expectativas das clientes em relação ao desenho final? Como eu lido com isso? Que às vezes você alinha as expectativas. Então, eu lido com muita paciência para mostrar e para explicar que o processo criativo não pode ser apressado. E é preciso que se tenha uma confiança no processo. Eu entendo a expectativa, eu entendo a ansiedade, mas cobrar um artista para entregar um trabalho
que você tá ansioso para ver é contraproducente. Você vai manchar o processo. Você vai buscar. É como se você estivesse pedindo para o artista te mostrar uma versão incompleta do trabalho. Pode compartilhar uma história de como uma tatuagem ajudou uma cliente a se sentir mais poderosa, mais empoderada, mais autêntica? Cara, com certeza foi a tatu da minha parceira lá de Recife, que fez as minhas bandeirinhas, Tati. Mano, ela me procurou pra fazer uma tatuagem, um polvo. Ela disse que queria fazer há muito tempo um polvo. E ela já tinha outras tatuagens, é uma mulher negra que não era feliz com as tatuagens que tinha, porque se deixou convencer que tatuagens em pele preta não realçam e não funcionam. E no dia que ela me procurou para fazer esse polvo, ela falou assim: nossa, eu sempre quis ter um polvo, eu acho tão lindo e tal. E eu fiz um polvo na perna dela, e ela, quando terminou a tatu, ela se olhou no espelho, ela começou a chorar e começou a pular. E falou: caramba, eu nunca imaginei que isso fosse possível. E, mano, foi incrível, assim, foi incrível. E essa foi a prova de que uma tatuagem, ela tem o poder de transformar uma pessoa. De que forma a cultura brasileira se reflete em seus desenhos? A cultura brasileira, eu acho que se reflete nos meus desenhos das minhas raízes, né? De onde eu vim. Eu acho que Recife é um polo cultural enorme, que com certeza eu tenho coisas na minha bagagem, né? Que me remetem a essa cultura. Então, acho que o que mais me inspira da cultura pernambucana são as máscaras, a alaúça, as cores da bandeira. Eu acho que são muito marcantes. Eu acho que a bandeira de Pernambuco, inclusive, é a mais bonita do Brasil. Mas enfim, uma opinião minha, sou suspeita pra falar. E eu acho que é isso, mano. As minhas maiores referências, assim, é o carnaval, né? A cultura do frevo, as cores, a forma que as roupas são feitas. Tem uma identidade visual por trás. Então, acho que essa é a maior marca, assim, da cultura pernambucana. Como a sustentabilidade se encaixa no processo de desenhar? Você acha que, ou da tatuagem, você acha que a sustentabilidade, ela pode, de alguma forma, ser expressada? Cara, não. Não? Sendo bem sincera. Não. Eu acho que a tatuagem ainda tem que estudar muito como reduzir os danos, né, ao meio ambiente, inclusive. Porque é utilizado muito plástico no processo. Muitos descartáveis. Não tem como não ser descartável, sabe? Porque é material biológico, é material infectante, então... Como você mantém a inovação em seus desenhos autorais? Novas e Cara, tá sempre inovando. eu acho que isso vem muito de uma intenção genuína de você procurar referências diferentes. Eu acho que tudo parte da base, né? Da matéria-prima que você usa para começar, né? Para inovar, é o que eu sempre digo, não tem como ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, se você sempre procura referências nos mesmos lugares, se você sempre faz a coisa da mesma forma, dificilmente você vai inovar. Então, acho que o que eu tenho buscado fazer para inovar na minha arte é ir por caminhos que eu não fui antes. Tipo assim, esse lance da fotografia é um deles, sabe? Se você quer um resultado novo, você tem que fazer algo novo. Você tem que experimentar, você tem que explorar outras formas, outras possibilidades de fazer, sabe? Então, acho que é isso. As referências têm que ser cada vez mais internas. E a forma de botar elas pra fora é que vai fazer nascer uma inovação.
você acha que esses inputs eles podem serem adquiridos na natureza ou em outras áreas, tipo, fora da tatuagem, tipo, empreendedorismo, movimentos culturais, políticos, Com certeza, econômicos? com certeza. Esses inputs, eles podem acontecer de tudo, mano. É como se a vida de um artista fosse a matéria-prima dele. Tudo que ele vive, tudo que ele entra em contato é uma matéria-prima bruta que ele pode transformar em inovação, sabe? Tipo, as experiências que ele tem, as pessoas que ele fala, as viagens que ele faz, os lugares que ele vai, a comida que ele come, sei lá, tudo. Momento histórico. Um momento histórico, uma pandemia, sei lá, um isolamento, tudo é matéria-prima. O artista é uma antena. E tudo que ele entra em contato pode ser usado para inovar de alguma forma. Quais são os seus planos futuros para o desenvolvimento da sua arte em tatuagem? Fazer a tatuagem parar de ser só tatuagem. Eu acho que eu entendo o apelo estético da tatuagem, eu entendo a parte prática da tatuagem, de você ver um flash pronto e falar, nossa, que lindo, quero no meu corpo. Mas eu acho que o meu papel dentro da tatuagem é atribuir significado ao momento de se tatuar. Você não escolhe se tatuar. Se você escolhe se tatuar, passar por uma dor e ter um desenho na sua pele, que seja para marcar algo que vai contar uma história, que tem um significado. Não um significado do desenho, um significado do momento, do ato de se tatuar. Você está se tatuando para marcar uma coisa que, mano, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, sabe? Depois daquilo. Então, eu acho que eu quero atribuir significado ao rito de passagem que é a tatuagem. E você teria algum convite para as mulheres participar mais desses movimentos de autoconhecimento, de expressão, de autenticidade, de liberdade? Cara, eu acho que se toda mulher bem soubesse, ela faria muita questão de buscar o autoconhecimento. Porque eu acho que por uma questão histórica a gente foi muito condicionada a se colocar em segundo plano, né? A achar que o que nos é imposto é válido e tá bom. E, na verdade, a gente tem um potencial incrível para fazer coisas que, meu Deus, até Deus duvida. Então, eu acho que trazer as mulheres para esse lugar de se conhecer, de se impor, de saber o seu espaço, de não aceitar qualquer imposição e limitação, de não aceitar qualquer relacionamento, de não aceitar qualquer tipo de emprego, de não se submeter a qualquer tipo de coisa, faz com que elas tenham uma segurança nelas mesmas que, mano, pode levar elas para qualquer lugar que elas quiserem. E a tatuagem é um ótimo caminho para despertar isso, porque eu acho que através do seu conhecimento sobre si mesma, a ponto de querer tatuar algo em si, é uma coisa que vai marcar você, assim, que você vai olhar e você vai lembrar, tipo assim, eu me conheci o suficiente para me marcar e nunca mais ser a mesma pessoa. Acho que é isso.